Para a palavra do Senhor, na primeira carta de João, eu estive ministrando numa quarta-feira e o Espírito Santo conduziu a estar ministrando sobre o poder do toque. E teve bastante irmãos conversando comigo que foi muito abençoado com a pregação. E a gente vai dar andamento no estudo desta carta, amém, gente? Primeira carta de João, capítulo 1. Vamos ler do primeiro aí ao 10 e depois o versículo 1 do capítulo 2. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto, como os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Verso 1, capítulo 2. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia, digo o pregador, se, porém, por obséquio, contudo, vocês vieram a pecar, né? Alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia. Pai, nós nos alegramos na tua santa presença, Pai. Nós reverenciamos a tua palavra e a honramos essa noite, Pai. Por isso, Pai, nós a ministramos. Nós ministramos não a palavra de um homem, não a palavra de um pregador, não de um achismo humano, mas nós ministramos a tua palavra que liberta, a tua palavra que cura, que restaura e que leva o homem a morar com o Senhor. Pai, mas nós queremos aprender um pouco mais. Pai amado, Senhor Deus, fala conosco, fala de uma forma poderosa, nos instrui, Senhor, pois nós carecemos do teu pão que nos sacia a fome da nossa alma, do nosso espírito e do nosso corpo, Pai. Por isso nós nos alegramos em Ti e dizemos a Ti toda a honra, toda a glória, domínio, poder e toda exaltação. Se você crê, diz amém. Amém. Glória a Deus. Poderia se assentar? Aleluia. Amados, a primeira carta de João, quando nós a estudamos, nós chegamos a uma conclusão que ela tem uma temática. Assim como nós estudamos o livro de Filipenses e concluímos que a temática do livro de Filipenses é alegria. Quando nós lemos 1 João, nós chegamos à conclusão que a temática do livro é sobre o amor. E esse amor,
não é um amor que não nos dá poder, pelo contrário. Em toda a carta de 1 João, João vai escrever que através do amor de Cristo, o amor de Deus manifestado em nós, como está em Romanos capítulo 5, no verso 5, que Deus tem manifestado, derramado o amor em nossos corações. E esse amor, ele não é fraco, ele é um amor poderoso. E esse amor poderoso, ele nos dá capacidade para nós vencermos os 3 piores inimigos do cristão. E a carta vai falar sobre esses inimigos. O primeiro inimigo que ele vai trabalhar no primeiro capítulo e no começo do capítulo 2 é sobre o inimigo chamado pecado. Um outro inimigo que ele vai tratar mais para frente é o perigo do inimigo da carne. E o terceiro inimigo, o mundo. Então, na questão de um conhecimento didático, você tem que ter isso gravado na sua mente. Eu luto uma guerra, e essa guerra eu tenho 3 principais inimigos: o pecado, a carne e o mundo. Olha só. Dentro da carta de 1 João, ela está incluída nos livros, nas cartas chamadas de cunho gerais. Por quê? Quando nós pegamos o apóstolo Paulo, nós vamos ver que ele sempre escreveu para uma pessoa, para uma cidade, para crentes de uma igreja, num local específico. Porém, a carta de João, me desculpe, e também de Pedro, também cai como cartas gerais, ele escreve para um público em geral, sem especificar a quem. Também é de se ressaltar que os escritos do apóstolo João são os últimos escritos da cronologia do Novo Testamento. Ele vai escrever o Evangelho de João, vai escrever a primeira, a segunda e a terceira carta, já ali para os anos 90 da era cristã, e ele vai terminar os seus escritos com o último livro escrito do Novo Testamento, o Apocalipse, entre 90 a 95 anos da era cristã. Isso é importante porque ele vai tratar, talvez, no que eu venho a entender, de assunto até mais próximo de nós. Porque já alguns inimigos se tinham entrado dentro da igreja. E muitos desses inimigos já nem são a questão, como o apóstolo Paulo muito debateu e combateu na questão dos judaizantes. Agora, porém, há novos inimigos. E ele se coloca e vai ajudar a quem? Quem é esse público geral? Se nós pegarmos o Evangelho de João, ele escreve por uma questão específica. Evangelho de João, capítulo 20, no verso 31, ele explica o porquê ele escreve o Evangelho. Ele diz: esses, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Interessante. João, ele escreve o Evangelho de João, que leva o seu nome, para que a pessoa venha crer em Jesus Cristo. E o que acontece quando nós cremos em Jesus Cristo? Ora, nós temos a vida eterna. Então, você vai estudar o Evangelho de João e você vai perceber que é um evangelho mais de cunho evangelístico. Porém, quando nós entramos nas cartas do apóstolo João, nós vamos perceber que muda um pouco a tonalidade do seu escrito. Por quê? O público já é outro. Como assim, pastor? É outro porque ele já está escrevendo para alguém ou alguns que já estão inseridos no evangelho. Como você sabe disso, pastor? Porque João, ele é muito didático. E ele vai escrever no capítulo 5 da primeira carta de João, lá para o verso número 13, ele vai dizer: essas coisas vos escrevi. Então, para que existe a carta de 1 João? Ele vai falar: a fim de saberes que tendes a vida eterna. E vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Será que eu podia ouvir um glória a Deus? Por quê? Porque a nossa salvação não é um jogo de loteria.
Se você crer em Jesus Cristo e o recebe como seu único e suficiente Salvador, é líquido e certo que você tem a vida eterna. É a âncora da nossa fundamento do nosso ser como fé. Eu creio em Jesus, é âncora e eu tenho a vida eterna. A Bíblia vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E desde já eu já repreendo o poder do inferno, de Satanás e seus demônios, de que você não é salvo, que você está condenado, porque ele constantemente vem jogar fotos do nosso passado. E ao jogar nossos erros passados, nós temos que ter a conclusão líquido, certo, certeza absoluta de que é somente uma foto e que aquilo já não representa a sua vida atual. Aleluia! Glória a Deus! Uma vez eu estava na praia, eu fui guarda-vida, e guarda-vida você tem muito tempo para pensar. Aleluia! 12 horas olhando para o mar. E uma vez eu estava tranquilo e de repente eu senti, literalmente, uma presença maligna encostar no meu lado. E eu, no discernimento do Espírito, ele falou, lembra que você era assim, aquilo outro, lembra que você fazia isso? E lógico, eu não sou retardado, nem bati a cabeça, eu lembrava. E ele continuou falando nos meus ouvidos, e eu olhei e falei, eu sei que você está do meu lado, arrepiei, pressão. Mas eu falei para ele, isso é somente uma foto de algo que não existe mais. Eu te repreendo em o nome de Jesus, porque eu sou uma nova criatura, e inclusive batizado no poder do Espírito Santo. Aleluia, amado. O inimigo constantemente vai querer nos tirar da nossa âncora de fé. Mas, irmãos, se você crê em Jesus, nós temos uma esperança viva e eficaz, em que nós adentraremos nos portais eternos da Nova Jerusalém. Aleluia! E ele começa a decretar e a explanar essa confiança que nós temos em Jesus Cristo, quando ele, no primeiro versículo, ele explana a vinda do Verbo encarnado. Ele fala o que era desde o princípio, o que existiu antes do princípio. Antes do princípio, só existia Deus. Antes do princípio, só existia a eternidade. E Deus é Deus porque um dos atributos de Deus é que Ele é eterno. E quando se inicia o princípio, se inicia o contar do tempo. Porque na eternidade não existe tempo, mas a partir do princípio inicia-se a contagem do tempo. Por isso que o nosso Deus não está preso a um tempo. Ele se manifesta independente do tempo e do momento, porque ele não está preso ao tempo ao qual nós estamos. O tempo que os gregos chamam de cronos. Muitos, na tentativa de entender a mente absoluta e poderosa de Deus, tentaram colocar o nome da forma ao qual Deus age na face da terra, dizendo que o tempo de Deus não é o tempo cronos, porém é o tempo kairos. Por isso que algumas pessoas dizem, alguns estudiosos, que um dia é como 1000 anos para Deus, e 1000 anos é como um dia, porque Deus não está preso no momento. Mas aqui, o apóstolo João, ele diz que esse verbo que existia antes do princípio se revela. E ele diz que nós temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Como está em Gálatas capítulo 4, verso 4.
o apóstolo Paulo dizendo, olha, ele se revelou na plenitude do tempo. Aleluia! Ele se manifestou. E o apóstolo João, ele vai dizer, olha, eu apalpei Cristo com as minhas próprias mãos. Hoje nós vivemos em um tempo em que nós nos deparamos com algumas heresias. Por exemplo, nós estamos saturados do pluralismo, relativismo, são algumas heresias que nós enfrentamos como igreja pós-moderna. Subjetivismo, nós nos deparamos com o liberalismo teológico, nós nos deparamos, isso muito latente, principalmente no Brasil, o sincretismo e o pragmatismo. São heresias do nosso tempo. E talvez você pergunte, pastor, o que significa tudo essas palavras? E eu digo para vocês, eu não sei. Eu achei bonito as palavras e coloquei aqui para vocês pensarem que eu sou inteligente. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre essas palavras, pergunte para o Israel. Ele pode, e também para nosso mestre, que ele vai te responder, aleluia. Mas no tempo de João, não se tinha essas lutas teológicas, mas existia uma luta chamada gnosticismo. E o gnosticismo, ele defendia o dualismo, segundo o qual a matéria, o corpo é má e o espírito é bom. Ou seja, eles acreditavam no tempo de João, pense, já é passado 90 anos, a era cristã. E aí eles acreditavam naquele tempo de que Jesus, ele até era Deus, porém ele não estava manifestado em carne. A humanidade de Jesus não existia, porque o corpo, a matéria, era má. E de maneira tenaz e enfática e enérgica, João vai dizer, ei, Jesus tinha um corpo e eu toquei. É interessante você entender isso que eu estou falando, porque a carta de 1 João vai bater nessas teclas. Por exemplo, no capítulo 4, do verso 2 ao 3, ele diz, nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário. Esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual temos ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Amados, Jesus, ele veio em carne. Emanuel, Deus conosco. Aleluia. E na segunda carta de João, ele vai também frisar um pouco isso, porque estavam inseridos naquele contexto. 2 João capítulo 1, verso 7 vai dizer, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Amados, por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos, de alguma forma, não brincar mais de ser cristão. E não brincar de ser cristão significa nos inteirarmos da palavra de Deus. Porque se no tempo de João existiam pessoas que estavam pervertendo o conhecimento bíblico, não pense você que em nosso tempo não existirá pessoas que querem nos enganar, e isso de uma forma teológica, de uma forma tenaz, de uma forma inteligente. A Bíblia diz, se Deus não abreviar os tempos, até os que são dele se perderiam, porque há um perigo iminente de falsos ensinamentos contra nós. O perigo da heresia era que, quando eles destruíam a natureza humana de Jesus, eles destruíam, olha o perigo, eles destruíam a própria expiação. Por quê? Para se haver expiação dos nossos pecados, foi necessário Jesus encarnar.
e levar na cruz do Calvário e sentir na sua carne. O próprio texto diz que Deus moeu Jesus. Amado, nós precisamos temer e tremer e reverenciar a pessoa do nome precioso de Jesus e a sua grandiosidade, porque aquilo que ninguém poderia fazer, Jesus nos fez. Nós merecíamos o inferno, condenação, destruição, morte, trevas, mas porque Jesus veio em terra e fez aquilo que ninguém pode fazer, hoje nós podemos estar reunidos, contemplando, alegres e felizes, glorificando a vitória da cruz. Se nós pegarmos Hebreus capítulo 2, verso 14 ao 17, o escritor vai dizer: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desse também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre os descendentes de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Amado, se eles não aceitavam Jesus em físico, eles aboliam a expiação e automaticamente aboliam o ensino da ressurreição. Pois para o gnosticismo, a carne é má. E como pode aquilo que é mau subir aos céus? Mas o ensino bíblico diz que Jesus subiu em carne. Ele subiu. As escrituras dão esse ensinamento claramente. Lucas capítulo 24, verso 39 vai dizer: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Aleluia. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne em ossos, como vedes que eu tenho. Aleluia. Jesus apareceu em corpo. Falou: ó, pode tocar aqui, porque eu venci a morte. Aleluia. E eu arranquei o poder do diabo. E agora vocês têm vida. Vida em abundância. Um outro ensinamento herético dos gnósticos era de que isso aqui já tem mais a ver com nossos dias. Eu vejo muito isso, infelizmente, no nosso meio. A gnose significa conhecimento. E dentro do ensino deles, eles acreditavam que era possível se ter um conhecimento que ultrapassasse até os ensinos bíblicos. Eles acreditavam que a salvação advinha por um esclarecimento mental de uma elite intelectual. Amado, como que nós vemos isso hoje? Esse dia eu recebi uma pequena pregação de uma pregadora, e a minha cunhada que mandou, eu olhei assim, eu já fiquei, aquela sensação de vômito, sabe? Porque há algumas pessoas que estão na tribuna hoje, em nossos dias, que pregam somente mediante pagamento. Pagamento. É um comércio, e Pedro falou: e farão comércio de vós. Mas isso é um erro também nosso, da própria igreja, porque nós idolatramos algumas pessoas por parecerem ter um conhecimento maior do que o nosso. E por sermos pessoas humildes, nós dizemos: olha, com conhecimento, olha como essa pessoa é sabidão. Amado, sendo que a
própria Escritura vai nos dar ensinamento de que nós, através do Espírito Santo, podemos receber do próprio Deus, sem intermédio, as revelações da sua palavra. Amado, eu não sei quanto a você, mas a Bíblia, ela continua sendo a palavra do Senhor. Quando você ora a Deus, você fala a Deus, mas quando você lê a palavra, Deus fala contigo. Aleluia! A palavra, ela se manifesta. Oh, glórias! E tinha, na época já de João, alguns que se diziam os detentores de todo conhecimento. E estavam pervertendo aos irmãos da época de João. E ele vai lutar tenazmente. Tanto é que ele vai dizer lá no capítulo 2, do verso 20, da primeira carta, onde nós estamos estudando. Ele vai falar, e vós possuís a unção que vem do santo. E todos sem exceção, do maior ao menor, do rico ao pobre, do que é clérigo, do que não é, todos têm o conhecimento. E no verso de número 27, olha só o que ele vai dizer aí do capítulo 2, olha, quanto a vós, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Amado, ele fala, olha, que o Espírito, a unção do Espírito Santo revela todas as coisas. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Quantas vezes nós nos permitimos se tornar cativo de pessoas, seres humanos, comedores de arroz, feijão e ovo, como nós? Amado, não se diminua, creia que aquele que te amou, e um amor de morte, sacrifício na cruz por você, te valoriza e te capacita através da unção do Espírito Santo. Ah, irmão, aleluia, eu creio que Deus está levantando essa noite pessoas com conhecimento na palavra, e que vão pregar, e que muitas pessoas vão ser alcançadas nesses dias, até a volta de Cristo, meu amado. Eu creio. Aleluia. Glória a Deus. João, ele entra no verso 2 e vai dizer, e a vida se manifestou. Oh, glórias. Amado, é a vida se manifestou. Quando Jesus se manifesta na plenitude dos tempos, era um tempo onde existia o silêncio profético. Mais de 400 anos em que Deus não falava com o seu povo. Deus começa a levantar alguém, mas agora, o principal, aquele que é digno de toda honra, toda glória, de toda exaltação, aquele que com o poder da sua palavra criou os céus e criou a terra, ele se manifesta. E quem é Jesus? Quem é esse que está se manifestando? Ei, ele é a própria vida, ele é o autor e consumador da nossa fé, ele se manifestou. Aleluia. Ele se manifestou. Oh, glória. Verso 11 do capítulo 5, 1 João. O testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho.
João 10:10 vai dizer, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu não sei quando ele se manifestou na sua vida, meu amado. Mas está na hora de, às vezes, por obséquio, lembrar de onde você veio. Sabe por quê? Com o passar dos anos, nós pensamos que somos topetinhos. E pensamos que somos alguma coisa. Meu irmão, eu quero dizer algo diante de Deus. Você não é nada sem a presença de Jesus. A Bíblia diz, nada podeis fazer sem o intermédio do próprio Senhor Jesus Cristo. Ei, irmão, nós não merecemos nada. Nós não somos nada. Tudo é pela graça e misericórdia de Deus. Ele se manifestou na minha vida. Ele me livrou de uma vida de pecado, de uma vida sem nada. Meu irmão, eu estava ali na recepção, eu estava olhando 3 rapazes passando. Que Deus abençoe a vida desses jovens. No mundo, sabe? Estilão, bermudão, chinelão, os gueres, o Ness, lembra, né, Capivara? Então, você saiu, né? Deus te viu aquele dia lá, irmãozinho, tá a trabalho. Aí, eles estavam passando, eu falei, Jesus amado, que eu venha me lembrar de onde o Senhor me tirou. Ah, irmão, se não fosse a graça de Deus, que seríamos de nós, não é não? Altieres que o diga. Aleluia. Amado, se não fosse a manifestação, nós precisamos nos lembrar de quando Jesus se manifestou na nossa vida e sermos pessoas humildes servindo na obra do Senhor. Ele se manifestou. E como que é essa manifestação? No verso 3, olha só o que ele vai dizer. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, está chamando a atenção. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, amado. Nós precisamos entender que Jesus se manifestou para que nós venhamos ter comunhão com o Pai. Uma comunhão vertical. Jesus te tirou lá do mundo, das trevas, sabe, meu irmão? Para você ter comunhão com Ele. Diz lá o livro de Hebreus que Deus, Ele rasgou o véu, para que nós entrássemos na sua presença, no Santo dos Santos, com intrepidez. Amado, nós precisamos entrar com intrepidez, porque Jesus foi moído para que nós hoje pudéssemos ter comunhão com o Pai. Aleluia! Nós precisamos disso. Verso de número 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Posso abrir um parênteses? João está falando, o que eu estou anunciando não vem de mim. Deus revelou. Pastor, o que você quer falar com isso? Paulo pregou a Jesus e não a si próprio. Jesus, quando esteve no seu ministério terreno, ele fez e completou não a sua vontade, mas a vontade do Pai. Hoje, o que nós devemos estar pregando? A palavra revelada. Amado, presta atenção nisso que eu vou fazer aqui para você ver. Fechou-se o canon. Prega a palavra! É para acordar mesmo. É para acordar. Amados, quando alguém estiver pregando, olha na Bíblia. Irmão, não é possível que uma pessoa de 20, 30 anos de convertida ainda fica caindo em besteirol teológico. Prega a palavra, aquilo que Deus revelou através da tua palavra é aquilo que eu tenho que anunciar. Nós temos vivido um tempo de que vem vindo uma avalanche dentro da igreja. Nós só vamos poder ir contra essa avalanche se nós tivermos no nosso coração a palavra de Deus.
A palavra de Deus é ela que nós devemos pregar, porque o próprio apóstolo João está falando, olha, aquilo que eu recebi, meu irmão, eu não recebi nada mais nada menos do que a Bíblia, foi isso que foi pregado para mim, e é isso que eu prego, amado. O Evangelho não mudou, o Evangelho é Jesus manifestado em nossos corações, e nós cremos em Jesus, nós temos a vida eterna. E ele vai dizer, mensagem anunciamos é essa, que Deus é luz, e não há nele trevas. Ei, é luz. Eu lembro quando eu era adolescente, eu li um livro, e esse livro tinha o título, A Luz no Fim do Túnel. Era de um rapaz que era drogado, ele tinha conseguido sair das drogas, e eu li aquele livro, dando numa esperança humana, na força do ímpeto humano. Mas quando Jesus me libertou, Jesus falou ao meu coração, Jefferson, eu sou a tua luz no fim do túnel. Amado, eu não sei como você está, mas uma das características de Deus é, Ele é luz. Eu não sei qual a mentira que foi jogada em cima de você, eu não sei o que tem vindo sobre a sua vida, quais são as mentiras, quais são as coisas, quais são a tristeza, a angústia, a depressão, o que você tem vivido, não importa. Eu quero dizer que todo túnel escuro e sombrio de trevas, há uma luz que se manifesta e ela te mostra a saída. O homem pode estar no mais abismo profundo em pecado, em mentiras. A luz de Cristo tem poder para tirá-lo dessa situação. Olha só verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aqui ele fala da comunhão, da importância dessa comunhão. E ele fala uma coisa, um princípio interessante. Deus é luz. E se você, ele fala assim, ó, na questão de andar. O que é andar? Passos e mais passos em trevas. É isso que o João está falando. Olha, não pode uma pessoa que tem o Deus da luz andar, flertar, viver no mundo das trevas. Uma das características de quando você tem comunhão com o Pai é que as trevas são dissipadas. Talvez você está perdendo no jogo contra o pecado. Eu quero te dizer que o pecado ele não é maior do que a graça de Deus. A Bíblia diz, aonde houve o pecado, superabundou a graça de Deus, irmão. Eu quero dizer que independente do pecado que está te apertando, a graça é maior. A graça é melhor. A graça é tudo para nós. Aleluia. Verso 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem que ter comunhão com o Pai. Mas isso não te exime de ter comunhão com o próximo. Não existe evangelho sem igreja. João está dizendo, comunhão vertical, comunhão horizontal. Nós temos vivido um tempo em que tem se pregado cada dia mais um evangelho onde eu posso viver do meu jeito, na minha casa. Amado, não é isso que a Bíblia me aponta. A Bíblia me aponta. João está falando, ó, comunhão com o Pai e comunhão com o meu irmão. Mas existe um corpo.
E nós devemos honrar a palavra de Deus. A própria carta de João, capítulo 4, verso 20 e 21, eu sei que eu estou citando bastante textos, mas é porque eu não prego o que vem de mim, eu prego o que vem da palavra. E aquilo que eu falo não vem daquilo que eu acho, mas aquilo que Deus fala. Deus não tem compromisso com a palavra de um pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. Aleluia? Então me perdoa se eu estou me alongando na palavra, porque é ela que traz vida. E ele vai dizendo em 1 João, nessa mesma carta, que nós estamos aqui ministrando, capítulo 4, verso 20 ao 21, se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Ah, meu Deus do céu. Nós precisamos nos amar. Aleluia, irmãos. Com as nossas diferenças. Nós precisamos, como está nas cartas, suportando-vos uns, eita glória! Suportando-vos uns aos outros. Aleluia. Glória a Deus. Suporta-me. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Suporta-me. Vamos nos suportar. Porque nós precisamos nos amar. Porque a carta de 1 João, a temática é sobre o amor. E nós precisamos amar uns aos outros. Como Cristo nos amou. Amém? Do verso 8 ao 10, ele vai entrar num tema forte, que é a temática desse capítulo, que é o pecado, que é um dos inimigos. Ele está batalhando contra esse inimigo. Ele vai dizer, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Vamos lá para o verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Mas pastor, o senhor acabou de pregar que aquele que anda em treva não tem comunhão com Deus. E aquele que anda em trevas se torna mentiroso. Porque o Deus ao qual nós servimos é luz. Mas, amado, infelizmente, na história humana, num tempo, num cronos da realidade humana, o pecado entrou através de Adão. E nós temos, infelizmente, a natureza humana pecaminosa. E aqui há uma guerra tremenda, teológica, aonde alguns dizem que com o batismo do Espírito Santo, o pecado é extirpado do homem, ou seja, ele tem a perfeição. E outros dizem que nunca iremos vencer esse pecado, até que nós sejamos glorificados na volta de Cristo, ou quando nós batermos a bota. Mas a verdade é que esse pecado existe dentro de nós, e é isso que João está falando, amados. Infelizmente, o pecado entrou num exato momento na humanidade e contaminou o ser humano. E isso nos leva a ter cuidado de que aquele que é inteligente e sábio no Senhor não brinca com fogo, pois fogo queima. Nenhum grau espiritual vai fazer com que você venha desdenhar da natureza. Pois a partir do momento que você falar, estou cheião, hein? É exatamente aí que o inimigo quer te pegar. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas nós precisamos, neste culto, pedir a Deus, Deus me fortalece. Me ajuda, amado, a vencer essa natureza pecaminosa. Existe uma natureza pecaminosa e nós lutamos todos os dias contra ela. Por exemplo, para você vir aqui nesse culto,
à noite. Você lutou contra a sua natureza. Deus, eu acho que eu vou ficar em casa. Sei não. Não, irmão. Lute, guerreie, combata o bom combate. Faça a vontade de Deus. E como o apóstolo diz, subjugue a sua carne. Amado, louvado seja o nome do Senhor, que hoje você está aqui recebendo uma porção do Espírito Santo e uma palavra ao seu coração, ao qual você conseguiu vencer. E essa semana vai ser poderosa, porque Deus está te capacitando para uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Dentro das heresias, voltando dos gnósticos, e isso estava entrando dentro da igreja, era que o pecado não passava para o espírito. Quem cria nisso, pastor? Os gregos. Isso foi se passando. Irmão, quando você vê aquelas orgias na antiguidade, você fala, caramba, os caras é tudo bicho. Bicho. Porque existia o conhecimento, e isso era pregado naquele tempo, de que eu posso fazer todo mal. Porque o pecado não fica em mim. Porque a carne já é mal. Mas o meu espírito é intocável. Então João estava se deparando com essa situação. E muitos estavam pecando. E estavam sendo pessoas libertinas. Sem freios nos seus atos imorais, isso dentro da igreja. E ele falou, gente, isso é mentira, e isso vai levar você para o inferno. Parece que essas heresias elas começam a saltar nesses últimos tempos, e nós vemos isso na hipergraça, de que Deus ama, e que Deus está com a mão estendida, e aceitando um homem no seu estado pecaminoso. Não, Deus, ele fala, vinde a mim todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Mas essa situação há de ter uma conversão, porque o João está falando, aquele que anda nas trevas, não tem comunhão com Deus, porque Deus é luz, Deus não é pecado, Deus não é sujo, Deus não é imoral, Deus não é podre, Deus não é cafajeste. Deus, ele tem caráter, ele é santo, ele é real, ele é vivo, ele é eterno, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Todo-Poderoso, e ele não se dobra diante de uma teologia pecaminosa. Vinde ao Senhor e lavemos as nossas vestes, nos coroamos da glória da presença do Senhor e estejamos preparados. Preparado, irmão. Sabe, amado, o inferno existe. E não pense que Satanás vai reinar no inferno. Você vai sofrer junto com Satanás. Agora, irmão, pense comigo. Algo que é preparado para Satanás, você acha que vai ser gostoso? A ira de Deus vai ser derramada de uma forma poderosa e eternamente. E hoje nós temos o privilégio de nós nos voltarmos para Deus e pedir, Deus, transforma a minha vida, muda meu ser, muda meu caráter, me ajuda. Irmão, ainda há tempo de nós verdadeiramente buscarmos ao Senhor. Ainda há tempo. Na visão bíblica, o pecado na carne atinge o nosso espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 6, do 12 ao 13 diz assim, nem ofereçais cada um os membros
Não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, o seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros, seu corpo, a Deus como instrumento de justiça. Irmão, eu sinto o poder de Deus aqui, sabe por quê, gente? Nós precisamos aprender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É templo. 1 Coríntios capítulo 6, do verso 18 ao 20, vai dizer: fugir da impureza, amado, não brinca a sua natureza. Sabe que Deus fala a questão de Satanás, ele fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele fala: resista ao diabo, mas a sua essência, o que a Bíblia diz de sarx, no original, a carne ela é má. Foge! Bate no pé! Porque a ira de Deus vai se manifestar. E aquele que faz as coisas da carne, meu irmão, não pense que você está dando balão em Deus. Não pense que você está enganando a Deus. Não pense que você está enganando aos pastores, a igreja do Nazareno, o que quer que seja. Não pense que o evangelho é brincadeira. Não pense! Foge da impureza. Qualquer que outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmão, seu corpo não é para ser celeiro de imoralidade e de pecado. O seu corpo é para ser santuário da plenitude do Espírito Santo. É para você ser cheio da graça de Deus, amado, e ser cheio do Espírito Santo, meu irmão. Não há prazer maior do que estar na presença de Deus. O salmista vai dizer: mais vale um dia na sua presença do que 1000 em outros lugares. A tua presença, ela mora dentro de uma vida que tem compromisso com Ele. Os gnósticos perverteram a igreja. João estava lutando bravamente contra os falsos ensinos. Verso número 2, verso 1 do capítulo 2. Por isso eu dei a ênfase: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Sabe, o pecado na vida do cristão é um acidente circunstancial, não um acidente planejado. Augusto Nicodemo, ele diz um exemplo, eu acho muito interessante. Ele fala assim, se você sair, vou dar um exemplo mais ou menos que ele quis dizer. Se você sair daqui e for até Vinhedo e furar o pneu uma vez, tudo bem. Mas se você sair daqui até Vinhedo e furar 3 vezes o pneu, algo tem errado. Aumente os quilometragens. Se você sair daqui até a Bahia e furar o pneu uma vez, pode ser até aceitável. Não sei se está sendo estrúxo o exemplo, mas é o exemplo que Augusto Nicodemos deu. Nós não somos santarrões. Nós confessamos que temos um problema. Esse pecado habita dentro de nós. Mas nós não nos dobramos diante desse problema. Sabe por quê? João, ele vai dizer
sobre o pecado, é isso que ele está trabalhando, é o inimigo da nossa vida. Mas ele vai dizer que em Cristo há solução. Coloca-se de pé, por gentileza. Eu não sei. Os teólogos dizem que para você ter uma boa teologia, você precisa ter um bom ensinamento sobre a doutrina do pecado. Eu acho que é aí que nós erramos. Porque as pessoas não conhecem a doutrina do pecado, estão aí pregando, sem entender o que é o pecado. Porém, não estou aqui, gente, para idolatrar e levantar uma bandeira de que o pecado é poderoso, apesar de nós o vermos destruindo igrejas, sociedades, famílias. Mas se nós acreditamos em Deus e em sua palavra, nós temos que nos atentar ao verso 9. Presta atenção, já estou terminando. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E ele fala de uma outra coisa: purificar de toda injustiça. John Wesley, em seus escritos, ele entendeu o problema do pecado. Isso é algo que infelizmente nós nos deparamos. Você entende isso? O pecado é real. Nós percebemos porque quando nós vemos pastores, pessoas de renome caindo diante do adultério, diante da pornografia na internet, isso me dá um alerta, dizendo que o pecado tem poder. Ele está tenazmente tentando me levar na minha concupiscência, porque nós somos tentados naquilo que nos atrai. Isso nos leva a entender que nós não somos inocentes e que Jesus teve que morrer pelos nossos pecados. Mas o apóstolo João nos dá uma forma, presta atenção nisso, grave isso no seu coração. Se nós confessarmos os nossos pecados, pecados meus, atos, os meus atos, pecados, meus atos, o que eu fiz conscientemente, eu quis fazer, eu fui e fiz, não sou inocente, Senhor. Ele diz: se nós confessarmos a Deus, Ele nos perdoa. Aleluia, quem pode dar uma glória a Deus aí? Amém? Você é perdoado dos seus pecados, meu filho. Você é perdoada dos seus pecados, minha filha. Mas pastor, se você é um cristão verdadeiro, se você é um cristão que não está brincando de igreja, não está brincando com a nós, sabe? Não, se você é um cristão, se você realmente se converteu, você não quer pecar, e você fala para Deus: Deus, eu quero ser um cristão genuíno e eu não quero mais pecar. Ele fala que o poder de Jesus vai além dos atos pecaminosos. E eu não quero entrar numa questão de discussão teológica, mas eu quero dizer que de alguma forma, o poder de Jesus entra em nós. Meu Deus, entra em nós de uma forma tão poderosa e transforma. Eu não sei se Ele tira a essência do pecado, eu não sei se o pecado adâmico é suprimido, é esmagado, eu não sei, mas uma coisa eu sei: há poder no nome de Jesus, há poder no Espírito Santo para nós nos declinarmos para Deus e virarmos a costa para o pecado. Amado, eu não sei se o diabo tem mentido para você, dizendo que o pecado é bom, que o pecado satisfaz.
Mas diante de Deus, eu quero te dizer: o pecado destrói, o pecado corrompe, o pecado lança o homem na sarjeta, o pecado destrói casamento, o pecado destrói relacionamento. O nosso inimigo se chama pecado, e nós não aliviamos contra o pecado. Ele é nosso inimigo. Amado, se você quer realmente vencer o pecado, eu quero dizer algo diante de Deus: caminhe na luz e não caminhe nas trevas. Caminhe de encontro a Jesus e vire as costas para o diabo. Se revista do Espírito Santo. Se revista do Espírito Santo essa noite. Se revista, irmão. Oh, glórias. Nós não precisamos de religião, nós já temos um monte. Nós precisamos do poder do Eterno. Nós precisamos do poder de Jesus. Nós precisamos da graça dentro dos nossos corações. Nós precisamos ser batizados do Espírito Santo. Nós precisamos ser sedentos pela graça e a glória do Senhor. Se você crê, se tem crente aqui essa noite, começa a buscar ao Senhor. Fecha os seus olhos, começa a dizer: Senhor, eu preciso da tua graça, eu preciso do Senhor na minha vida. Transforma-me, 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 Senhor. Jovens, 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 você tem poder. Eu tenho vos escrito porque vós sois forte. Há poder, há poder, há poder, há poder do Espírito Santo, há poder no nome de Jesus, há poder para vencer o pecado,